Oi pessoal, eu sou Wilson Castro e hoje eu vou falar sobre as 3 disciplinas do Sermão do Monte. Todos conhecem o Sermão do Monte, é um ensino tremendo que Jesus deixou para a igreja, tem uma aplicação formidável para os nossos dias. Mas o interessante é que dentro dos muitos pontos que Jesus trata no Sermão do Monte, há 3 assuntos muito importantes, que são disciplinas que ele confiou para a igreja. Essas disciplinas nós vamos encontrar no capítulo 6 de Mateus, começando no versículo 1, indo até o versículo 18. E as 3 disciplinas são a generosidade, a oração e o jejum. Quanto à generosidade, Jesus está nos ensinando como utilizar os nossos recursos. Quanto à oração, ele está nos ensinando como utilizar o nosso tempo. E quanto ao jejum, ele está nos ensinando como utilizar a nossa força física. É interessante que estas 3 disciplinas, a primeira delas aparentemente não é tão espiritual quanto a segunda e a terceira. Mas, na verdade, ao desenvolvermos este tema hoje, nós vamos ver que os 3 são extremamente espirituais. Bem, o primeiro assunto, então, é generosidade. E aqui, na minha versão, pelo menos, a palavra usada é esmola. Mas esmola não é a melhor versão da palavra grega aqui. A melhor tradução seria compaixão. E nós temos um exemplo disso em Lucas, capítulo 12, versículo 33. Onde Jesus está falando sobre como nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, pelo que vamos comer ou vestir, mas que devemos buscar primeiro o reino de Deus. No finalzinho, ele diz então assim, no versículo 33, vendei os vossos bens e dai esmola. Aqui, de novo, a palavra grega usada é compaixão. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Logo, essa palavra compaixão, como ela é usada no Novo Testamento, se refere não a uma esmola que se dá numa esquina para uma criancinha de uma moeda, mas sim à generosidade, esta capacidade de doar, de dar. A Bíblia deixa muito claro que é melhor dar do que receber. E não existe ninguém como o nosso Deus, o nosso Pai, que na questão de dar, ele deu o seu Filho unigênito por nós. Então faz parte da cultura do reino a generosidade, esta capacidade de ofertar na vida de outras pessoas, de semear financeiramente na vida de outras pessoas. Infelizmente, no mundo de hoje, muitas vezes a igreja acaba abusando deste princípio e escandalizando dentro e fora da igreja. Mas isso não dilui a importância da generosidade. Faz parte de uma das 3 disciplinas que Jesus ensina no Sermão do Monte. E a igreja precisa resgatar isso. Porque vivemos num mundo muito egoísta, muito ganancioso, muito avarento e materialista. E Jesus não é nenhuma dessas coisas. O Pai tem prazer em dar boas coisas a seus filhos. Inclusive, ele diz que ele tem prazer em nos dar o próprio reino. Ainda sobre a generosidade, tem alguns princípios que Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte. Quando a nossa generosidade é feita para os homens verem e aplaudirem, aí está a nossa recompensa. Agora, quando nós fazemos aquilo porque isso faz parte do nosso coração, faz parte daquele espírito do reino que atua em nós, então a Bíblia diz que é Deus, então, que nos recompensa. Vamos ler o texto. Guardai-vos de exercer a vossa compaixão diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, exerceres a vossa compaixão, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao exercer a vossa compaixão, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua compaixão fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Sabe uma coisa que vem ao meu coração?
é que eu imagino que eu posso ser a resposta de oração de muitos. Porque uma coisa que eu aprendi é que quando nós temos uma necessidade, nós devemos orar e pedir ao Pai, não pedir aos homens, senão a nossa dependência está nos homens. Agora, ao pedir ao Pai, Deus vai usar os homens para nos socorrer. Então, eu e tu podemos ser a resposta de uma oração. Se nós tivermos corações humildes e generosos, talvez alguém que está em necessidade poderá encontrar em nós a resposta da sua necessidade, porque o Espírito nos move a ajudá-los. A segunda disciplina que nós temos, que Jesus nos ensina, é a oração. Começa aqui no versículo 5 e vai até o versículo 15, mas nós só vamos ler até o versículo 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A oração, nos nossos dias, ela perdeu a importância que ela tinha em tempos passados. A oração sempre foi importante na vida da igreja. Mas, ultimamente, parece que com a tecnologia, com a experiência, com o know-how que o homem tem adquirido, que a igreja tem adquirido, acabamos desvalorizando, deixando a oração em segundo plano. Jesus diz não, que a oração deve estar em primeiro plano. Porque tudo que nós precisamos vem do Pai. Mas Deus é como um juiz. O juiz, ele só pode agir a partir do momento que ele é provocado pelo advogado. Ou seja, enquanto nós não pedirmos ao Pai, o Pai não vai fazer. Ele diz assim nas Escrituras, que os céus e os céus dos céus são dele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E que nos deu a chave do reino para atar e desatar. Então a oração é muito importante. E eu acredito que uma das razões que as pessoas não oram é porque elas não acreditam na eficácia da oração. Se nós acreditássemos que a oração fosse como um cheque em branco, que ao assiná-lo, tendo a garantia do banco celestial de que o que nós comprarmos com aquele cheque é nosso, certamente todos nós estaríamos orando muito mais. Agora, a questão da oração é o seguinte: a oração não é aquilo que a gente faz antes de levantar, antes de deitar ou antes de almoçar. A oração é um estilo de vida. Nós precisamos do devocional. Jesus disse para os discípulos quando ele estava para enfrentar a cruz: nem mesmo 1 hora vocês puderam ficar comigo? Me parece então que para Jesus o mínimo é 1 hora. A conversão, a salvação tem a ver com relacionamento. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Como ter relacionamento com Deus se nós não oramos? Como que um homem pode ter relacionamento com sua esposa e vice-versa se eles não têm um tempo juntos? Como que um pai pode ter relacionamento com seu filho se eles não têm um tempo juntos? A oração. Agora, quando eu falo em oração, eu estou falando nesta aqui, que Jesus disse: devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter um tempo com Ele. Uma vez uma pessoa disse para mim: eu não tenho tempo para orar, então eu oro quando eu estou no ônibus. Isso não é comunhão. Ainda que esta oração também é válida, a oração que leva a um relacionamento mais profundo com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, é aquela quando nós separamos um tempo do nosso dia para estarmos a sós com o Senhor. E nós precisamos disso para crescer, nós precisamos disso para termos as nossas orações atendidas e os nossos problemas resolvidos. A terceira e última disciplina que Jesus nos deixa é a disciplina do jejum, que também é outra coisa que pouco se fala e pouco se faz. No entanto, Jesus deixa muito claro que o jejum é uma prática cristã, tanto quanto a oração, tanto quanto a generosidade. Tanto é que ele diz assim no versículo 16: quando jejuardes, não se jejuardes, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O interessante sobre a generosidade, a oração e o jejum é que os três nos garantem recompensa. E, em especial, a oração e o jejum, diz lá em Hebreus que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, existe uma garantia de que aqueles que buscam o Senhor serão encontrados por Ele. E o jejum nada mais é do que uma oração concentrada. No Antigo Testamento, sempre que se fala em jejum, a palavra que é usada é humildade. A pessoa, ao se humilhar no Antigo Testamento, ela fazia isso através do jejum. Esdras, capítulo 8, versículo 21, nos diz o seguinte: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército, porquanto já lhe havíamos dito a ele, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Aqui o Esdras, ele nos revela algumas verdades tremendas sobre o jejum. Primeiro, ela é uma forma de orar. Segundo, ela é uma forma de nós nos humilharmos. Terceiro, ela é uma forma de buscarmos o Senhor para termos respostas mais rápidas às nossas orações. Esdras tinha medo, eles iam fazer uma jornada grande da Pérsia, da Babilônia, até Jerusalém. Precisavam de segurança, jejuaram, se humilharam. Paulo escreve numa das cartas dele que ele tinha muita tristeza porque para alguns crentes o Deus deles era o ventre. E a coisa mais incrível, como a nossa carne é forte para o mal e fraco para o bem. Jesus também disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo fala de uma fraqueza voluntária, que a graça de Deus, que ela cresce em nossa fraqueza. Quando somos fracos, daí que somos fortes. Logo, o jejum, ele tem este efeito de enfraquecer a nossa carne, fortalecer o nosso espírito, tornando a nossa oração mais concentrada, mais séria. É uma forma de nos humilharmos ao Senhor e com isso chamarmos a sua atenção. Então nós temos estas três disciplinas que o Senhor deixa para a sua igreja no Sermão do Monte. A disciplina da generosidade, a disciplina da oração e a disciplina do jejum. Os três garantem nas Escrituras que seremos recompensados. Na generosidade, o Senhor irá nos recompensar atendendo nossas próprias necessidades materiais. Na oração e no jejum, a palavra de Deus nos garante que o Senhor atenderá às necessidades que nós temos e pelos quais estamos orando e jejuando. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima. Deus os abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários.